Olá! Dados do Conselho Nacional de Justiça apontam que no ano passado, o Judiciário brasileiro julgou quase 1.700 processos relacionados à corrupção, lavagem de dinheiro e improbidade administrativa. São casos de agentes públicos suspeitos de se utilizar dos cargos, de montar esquemas de desvio de dinheiro. O Superior Tribunal de Justiça, em 2012, segundo mostra a pesquisa do CNJ, transformou 17 denúncias em ações penais. Mas qual a origem da corrupção? Por que pessoas eleitas pelo povo, ao assumir o cargo, se apropriam do que é público? Especialistas afirmam: a origem está nas campanhas eleitorais. Veja também iniciativas da sociedade para acabar com a impunidade. Corrupção. Esse é o tema do STJ Cidadão desta semana. No ano passado, os tribunais brasileiros julgaram quase 1.700 processos por corrupção, lavagem de dinheiro e improbidade administrativa. 205 pessoas foram condenadas. Os dados são do Conselho Nacional de Justiça. Nesse mesmo período, o STJ transformou em ação penal 17 denúncias por essas práticas. Gente que se apropriou do que era público em troca de vantagens. Você sabe o que é improbidade administrativa? Quando o administrador público ele desvia um dinheiro que é para a educação e, na verdade, ele aplica na saúde, digamos assim. Deve ser alguma improdução, alguma falta assim, no governo. São atos irregulares cometidos por gestores públicos, né, que atentam contra os princípios da administração pública. A improbidade é quando o governo não cumpre com suas metas, com seus objetivos, né? A improbidade trocando em miúdos, é desonestidade administrativa. É um ato qualquer que seja ímprobo na linguagem mais difícil, que seja desonesto na linguagem mais comum. Nunca se falou tanto em improbidade, nunca se falou tanto em ética na política e no serviço público como agora. E mesmo dentro do governo, porque a gente diz assim, está tudo perdido, porque está tudo contaminado com a corrupção. Não está, porque nós estamos tomando, quando eu digo nós, o Estado brasileiro tem tomado algumas providências muito interessantes a partir da legislação. A legislação tem sido muito aquinhoada com leis que vêm em combate à corrupção. A cena que você acaba de assistir é um exemplo de irregularidade que acontece na administração pública. A propina é a chave para garantir que empresários sejam favorecidos em processo de licitação. Depois que o dinheiro é recebido, ele é distribuído entre todas as pessoas envolvidas no esquema. Assim, se apropriam do dinheiro público e acreditam que vão ficar impunes. A minha empresa tem interesse em ganhar uma determinada licitação. E para isso eu quero que você receba aqui esse apartamento, ou uma casa, não sei aonde, ou um apartamento em Paris, ou sei lá, depende do tamanho do contrato. Recebeu? É corrupção? Vai ser punido na esfera criminal. Sem prejuízo da sanção criminal, esse ato também pode ser enquadrado como ato de improbidade administrativa. Aí são dois processos diferentes. A Lei 8.429, que trata de improbidade administrativa, foi sancionada em junho de 1992. E de lá para cá, muitas foram as ações nos tribunais de justiça em todo o país. Dados do Cadastro Nacional de Condenações Civis por ato de improbidade administrativa do Conselho Nacional de Justiça revelam que nesses 21 anos de lei, foram 6.578 condenações em ações nos tribunais de justiça.
e 1.253 nos tribunais regionais federais. São quase 8.000 condenações que incluem, além da suspensão dos direitos políticos e da perda da função pública, o pagamento de mais de 2 bilhões de reais entre ressarcimento do dano causado à administração pública, perda de bens e pagamento de multa civil. De acordo com a ministra Eliana Calmon, a lei de improbidade administrativa vem para arrancar o mal pela raiz. Ela se dirige basicamente contra aquele que exerce cargo político, os agentes políticos e os grandes administradores. Os chefetes de repartição não nos interessa. Esse é o que se diz comumente, numa linguagem vulgar, pau mandado. Né? Eles obedecem ordens. O que é que nos interessa? Aquelas pessoas que tomam as decisões, aquelas pessoas que levam à corrupção. É isso que a lei de improbidade pega. Para o Superior Tribunal de Justiça, a lei de improbidade administrativa vale para todo mundo, seja agente público, seja agente político. Qualquer ato que afronte a moralidade, que é um princípio constitucional, o STJ tem punido com rigor e tem, ainda que um ou outro tribunal estadual entenda que não se aplique a lei porque a parte acusada é um agente político, caso que aconteceu recentemente com relação à ex-governadora do estado do Rio de Janeiro, Rosinha Garotinho, que foi processada por improbidade administrativa, e o Tribunal de Justiça do Rio entendeu que essa lei não se aplicava ao agente político. Mas o STJ disse que se aplicava sim e mandou que fosse feito o processo, que corresse o processo por improbidade. Então, o STJ tem dado mostras de que é preciso que essa lei se aplique a todos e que é preciso que todos se comportem honestamente no exercício da função pública. E na fiscalização com os gastos do dinheiro público, o rigor não é diferente. O Tribunal de Contas da União acompanha tudo. Ele fiscaliza a aplicação de recursos públicos federais em todas as regiões do país, em todos os estados, em todos os municípios que recebam recursos federais, recursos à conta do orçamento da União. Então, como é que o tribunal atua? Quando ele tem uma obra que está sendo realizada no município e essa obra seja por realização direta da União, por algum órgão federal, quando é, por exemplo, o DENIT, o Departamento Nacional de Infraestrutura Terrestre. Quando o DENIT contrata uma obra, realiza uma pavimentação de uma estrada, uma recuperação, uma duplicação, o tribunal ele vai lá e ele faz a fiscalização dessa obra, diretamente naquele órgão federal. Ele também vai fazer a fiscalização de uma obra quando o governo federal transfere por convênio, então ele faz um acordo, um ajuste, um convênio com o município para construir, por exemplo, uma escola. Fomos até Santo Antônio do Descoberto, em Goiás, a 47 quilômetros de Brasília. Lá, o Tribunal de Contas do município investiga um suposto desvio de mais de 25 milhões de reais da prefeitura entre 2009 e 2012. Além disso, a falta de prestação de contas dos agentes públicos resultou na paralisação das obras deste hospital. Há mais de 14 anos, a situação é essa. O local, que era para atender aproximadamente 200 mil pessoas, está abandonado. O que realmente a gente percebe aqui é a má aplicação do dinheiro público com essa obra parada há muito tempo. Olha só, todo o material de construção fica exposto, o mato vem invadindo todo o hospital e também essas infiltrações que a gente percebe pelo prédio todo. Já estamos tomando todas as providências devidas, né, junto ao governo do estado. Essa obra acabou passando, foi feito um termo de compromisso. Então, o Estado, junto com o governo federal, já está retomando as obras, está sendo feito alguns ajustes na questão da parte elétrica, da parte de ar-condicionados e na parte de oxigênio. Então, todos os projetos estão sendo refeitos, né, para que assim inicie a obra. Agora, no mês de outubro, irá acontecer a licitação
aí sim nós iremos saber quanto que seria o término dessa obra e quanto que ela ficaria orçamentada até o fim da conclusão total da obra. E como a Prefeitura vai acompanhar esses valores, os gastos, para não acontecer esse desperdício que a gente viu aqui? Com certeza, nós vamos acompanhar, vamos fiscalizar e todo o dinheiro que vai ser investido aqui nós iremos prestar conta e assim vamos tocar esse hospital que já está demorando já para ele estar funcionando. Um levantamento feito no ano passado pelo Conselho Nacional de Justiça revelou que, nos tribunais brasileiros, foram julgados mais de 1.600 processos por corrupção e improbidade administrativa. Cerca de 205 pessoas já foram condenadas por isso. Um exemplo do combate a essas práticas pelo Judiciário é o esforço em julgar o quanto antes os processos contra a administração pública e de improbidade administrativa. No fim do ano passado foi lançada a meta 18. Até o fim deste ano devem ser decididos todos os casos que chegaram ao Superior Tribunal de Justiça, à Justiça Federal e aos estados até dezembro de 2011. A meta 18 surgiu do levantamento feito pelo CNJ do grande número de ações de crimes contra o Estado e de ações de improbidade que estavam paralisadas. Por que paralisadas? Duas razões. A primeira, efetivamente, a magistratura estava com dificuldade, inclusive, de trabalhar com esta lei. É uma lei difícil. Mas o segundo ponto é porque os juízes se sentem coagidos, os juízes se sentem amedrontados, não se sentem amparados suficientemente para julgar a elite, julgar o colarinho branco, julgar as pessoas que desempenham função estatal. E no próximo bloco, a Lei da Ficha Limpa, um dos instrumentos do povo para combater a corrupção. É só um instante. Você está sempre conectado ao Facebook? Nós também. Atualizamos a página do STJ o tempo todo. Fotos, ilustrações, vídeos, dicas sobre direito e cidadania para você ficar ligado ao que acontece aqui e no mundo. A página do STJ no Facebook conecta e informa. Com uma linguagem simples, descontraída, bem-humorada, conquista milhares de seguidores a cada dia e já chegou a mais de 1,5 milhão de pessoas. Somos o maior tribunal no Facebook. Espaço interativo. Aqui você pode conhecer melhor seus direitos e ainda participar de promoções, sorteios e jogos. De qualquer lugar você acessa as decisões que mudam o curso do país e saem das salas de julgamento e chegam até onde você está, em casa, no trabalho, em qualquer lugar. Acesse facebook.com/STJ Notícias. Superior Tribunal de Justiça, o Tribunal da Cidadania. Especialistas afirmam que a origem da corrupção está nas campanhas eleitorais. Há 2 anos, a sociedade conseguiu fazer valer uma lei para impedir aqueles que se utilizam dos pleitos para desviar verbas públicas. A Ficha Limpa. As imagens de políticos recebendo dinheiro em Brasília vieram à tona em 2009. As notas eram guardadas em bolsas, paletós ou até mesmo nas meias. Naquele ano, a Polícia Federal e o Ministério Público organizaram a Operação Caixa de Pandora, autorizada pelo Superior Tribunal de Justiça, que na época abriu inquérito para investigar denúncias de corrupção no governo do Distrito Federal. Os vídeos foram gravados pelo delator do suposto esquema em 2006. O dinheiro teria sido arrecadado entre as empresas que prestavam serviços de informática ao executivo local, com contratos supostamente superfaturados. Os políticos flagrados justificaram que o dinheiro recebido seria para a campanha eleitoral, verba não contabilizada, sem registro nos gastos oficiais, ou seja, Caixa 2.
A prática é condenada pelo artigo 350 do Código Eleitoral e pode ser punida com até 5 anos de prisão. Outros crimes eleitorais são a campanha antecipada, a publicidade irregular e a compra de votos. Todas as formas de corrupção, não é? E são muitas, né? Tanto assim a compra de votos, como o uso, por exemplo, de dinheiro público para enfim, realização de eventos em ano eleitoral, em ano pré-eleitoral, empresas que fazem com que seus funcionários sejam obrigados a comparecer a eventos onde se divulga um determinado candidato e, mais que isso, que esses funcionários tenham que apresentar um número X de pessoas da sua família com seu título de eleitor e tudo mais, sob pena de serem demitidos. Então, há formas de coação, as formas são as mais criativas e as mais diversas, né? Há mais de 2 meses, manifestantes acampam no gramado em frente ao Congresso Nacional. O que começou como um movimento de agentes penitenciários pelo porte de arma de fogo, hoje recebe também quem luta pelo fim da corrupção. O partido político já é o princípio da corrupção. Porque o partido, ele escolhe quem ele vai colocar, ele escolhe qual é o melhor candidato para estar aglomerando financeiramente para o seu partido. Para este especialista em direito eleitoral, é clara a contradição. É um paradigma que há hoje na legislação. Quer dizer, você tem a presença maciça, milionária da iniciativa privada, bancando campanhas igualmente milionárias, e o Estado tentando ter as rédeas dessa campanha. E as campanhas eleitorais estão cada vez mais caras. De acordo com o levantamento da Transparência Brasil, em 10 anos o custo saltou de 800 milhões de reais para 4,5 bilhões. Dinheiro registrado, porque os gastos com Caixa 2 não são conhecidos. Ainda assim, só a verba declarada equivale ao que o governo gasta para manter o programa Bolsa Família durante 3 meses, beneficiando cerca de 50 milhões de pessoas. Para especialistas, o alto custo das campanhas eleitorais é um dos motores da corrupção. A maior parte das doações vem de grandes construtoras, bancos e mineradoras, grupos econômicos interessados em influenciar as decisões políticas. A vice-procuradora-geral eleitoral destaca que a relação entre candidatos e doadores de campanha se mantém depois da vitória nas eleições. A empresa não tem voto, a empresa não tem ideologia política. A empresa, quando ela doa para campanhas, ela doa esperando um benefício que não é um benefício que seja uma escola para a cidade, segurança, etc. Quando ela doa, ela visa benefícios diretos a ela, a empresa. Um exemplo da ligação entre as doações em campanhas eleitorais e a corrupção está na investigação que desvendou um esquema de fraude na compra de ambulâncias para o Sistema Único de Saúde, o SUS. Primeiro, eles financiam as campanhas eleitorais e na hora que a gente, por exemplo, vai fazer um trabalho de auditoria, que a gente pega um processo licitatório, na elaboração do edital, no edital a gente já vê o direcionamento da empresa que vai ganhar o processo, né? E aí, quando a gente vai olhar quem financiou a campanha do gestor local, aí a gente percebe que foi a empresa que está sendo beneficiada com aquela licitação. E aí a gente vê toda sorte de impropriedades, né? Superfaturamento, compra que não é entregue, enfim, todo tipo de fraude. A Lei da Ficha Limpa, criada por iniciativa popular, aprovada e sancionada em 2010, é uma das ferramentas para evitar que as eleições sejam usadas como forma de incentivar a corrupção no país. Pela lei, pessoas que já tenham sido condenadas em decisão colegiada da Justiça não podem ser candidatos. E isso, claro, que tornou muito mais ágil essa questão da inelegibilidade e da possibilidade de a gente afastar esses candidatos que não têm condições morais, condições, enfim, éticas, né,
ou de probidade para exercer cargos públicos. O Supremo Tribunal Federal declarou a constitucionalidade da lei no ano passado e o texto integral da norma já foi aplicado nas eleições de 2012. Quem defende os acusados de crimes eleitorais alega que é impossível o candidato ter controle de toda a campanha. Ações específicas, uma panfletagem, segurar uma faixa, andar em bloco com determinadas vestimentas ou sustentando determinadas cores, e aquilo ali demandar o pagamento de um lanche ou o pagamento do transporte e não ser contabilizado. E às vezes isso acontece, não é contabilizado, porque a iniciativa de pegar aquele pessoal, colocar ali para panfletar ou para ficar fazendo qualquer outra coisa, não foi sequer do candidato, não foi da coordenação dele, foi de um simpatizante. E daqui a pouco, iniciativas da sociedade civil para combater a corrupção. Não saia daí. Curtir, compartilhar, repercutir, postar. Novas conexões que ligam pessoas em qualquer lugar do mundo. Cada vez mais conectado, o Brasil é o 4º país em número de usuários das redes sociais. Sempre inovando, o Superior Tribunal de Justiça conquista milhares de seguidores na internet. A marca é resultado da linguagem simples, atraente e acessível no Twitter, no Facebook e no YouTube. Onde tem o nome do STJ, tem informação segura, confiável, tem cidadania. No Facebook, milhares de pessoas levaram a página do STJ ao primeiro lugar entre os tribunais mais acessados no mundo. No YouTube, novos programas, entrevistas, documentários e reportagens especiais. E no Twitter, informação curta, rápida, atualizada. YouTube, Twitter, Facebook, o Superior Tribunal de Justiça acredita nas redes sociais e leva a cidadania até você. Superior Tribunal de Justiça, o Tribunal da Cidadania. O quadro Gente Cidadã desta semana mostra algumas iniciativas de combate à corrupção. São exemplos de ações que surgiram na sociedade, sem a participação do governo, para conscientizar a população e mostrar que é possível fiscalizar o uso dos recursos públicos. Meu nome é Rogério Coração. Sou Augusto Miranda, integrante do Conselho Deliberativo da Transparência Brasil, é uma entidade fundada em 2000 com o propósito de promover o acesso à informação no Brasil, fazendo valer o princípio da publicidade na esfera pública, né, nos níveis federal, estadual e municipal. A principal atuação da Transparência Brasil é no sentido de desenvolver projetos e ferramentas que permitam facilitar o acesso à informação por parte da população em geral e especialmente dos públicos que são interessados nessa informação, seja orçamentos, contratos, licitações, informações sobre a atuação dos políticos no Brasil. Meu nome é Solimar Mendes, estou atualmente na condição de vice-presidente do Sindicato Nacional dos Auditores do Sistema Único de Saúde. O nosso trabalho é voltado para combater a fraude no SUS. A gente entende que os recursos da saúde, quando desviados, esse recurso ele volta numa condição cruel com o ser humano, porque o recurso desviado da saúde ele significa morte, significa a falta de atendimento, a falta de zelo com o usuário, aquele mais carente que realmente está ali, que precisa do SUS. Eu sou Luciane Pereira, há 3 anos eu atuo como representante, inicialmente do Sindileges, que é uma das entidades que integra o movimento de combate à corrupção eleitoral. Os auditores de controle externo eles participam
desse movimento, contribuindo com o pouco que a gente sabe que são aspectos da gestão, né? Os problemas que levam à corrupção nos interessam, porque não adianta ficar só na ponta responsabilizando o gestor e tentando reaver recursos que são desviados da administração pública. A gente quer também, fazer isso e em paralelo, por meio das entidades, a gente poder atacar a causa do problema. E uma das causas do problema para o índice de corrupção que temos no Brasil, que interfere no custo do país, ninguém tem dúvida disso, com certeza é o sistema eleitoral que a gente tem, o modelo que a gente tem. A Transparência desenvolveu duas principais ferramentas nessa questão da análise das informações ligadas à esfera política. A primeira delas é o site asclaras.org.br, que desde 2002, em parceria com o Tribunal Superior Eleitoral, ela compila e analisa as informações das prestações de contas de campanhas eleitorais ocorridas em todas as eleições, seja municipais ou federais, ocorridas no Brasil desde 2002. Né? Então, essa ferramenta permite, primeiro, dimensionar o volume envolvido nas campanhas eleitorais, que hoje já supera os 6 bilhões de reais, segundo os dados de prestações de contas de 2012, né? E esses 6 bilhões de reais, eles dizem respeito só àquelas verbas que foram oficialmente declaradas à Justiça Eleitoral. Uma das grandes frentes de corrupção e que a gente percebe, e já auditou inclusive, são os recursos que são colocados no SUS por meio das emendas parlamentares. Foram grandes os achados dentro desse processo de desvio de recursos com dinheiro das emendas parlamentares para as unidades móveis de saúde, para medicamentos e equipamentos. Dentro da parte de medicamentos, eu pessoalmente coordenei um trabalho no Rio Grande do Norte que realmente a gente via o desmanzelo e o desvio mesmo do recurso ali palpável com o dinheiro da saúde. O movimento de combate à corrupção eleitoral, ele completou no passado 10 anos, né? Ele foi fundado, ele é fruto da campanha da Fraternidade de 96, todo um movimento da sociedade civil nesse sentido, indignada com a compra de voto, né, que é uma forma de você comprometer a cidadania. Então a sociedade civil se organizou e conseguiu a primeira lei de iniciativa popular, que é a Lei 9840, né? Que é uma lei que foca no combate à compra de voto. A Transparência Brasil desenvolveu uma ferramenta mais recente chamada Excelências, está no site excelências.org.br, onde ela, por meio da disponibilização de informações no Congresso Nacional, Câmara e Senado, nas Assembleias Legislativas estaduais e nas câmaras de vereadores nas capitais brasileiras, a gente analisa a atuação parlamentar nessas instâncias, né? Como os deputados, senadores, deputados estaduais, vereadores atuam, tanto em termos de frequência, quanto na publicidade dos seus gastos de gabinete. Nós temos parlamentares sérios, que inclusive a gente tem conhecimento também, que acompanha onde está sendo realmente colocado aquele dinheiro. Mas, por outro lado, a gente tem uma gama dentro do Congresso Nacional que parece ser contra realmente esse controle. E a gente acha uma situação, a gente acaba ficando numa situação ingrata, uma situação de remar contra a maré, para lutar, para não acabar com esse Sistema Nacional de Auditoria, para que realmente o governo invista no controle. O que a gente vislumbra realmente não é um fim bom para os recursos da saúde, porque onde não há investimento no controle desses recursos, a corrupção corre solta.
E a gente fica por aqui. Mande por e-mail sugestões de reportagens, críticas ou elogios. stjcidadão@stj.jus.br. Para assistir ao programa pela internet, basta acessar o site do tribunal. O endereço é este aqui, que aparece na tela. Até a semana que vem. Tchau, tchau.